Nós cantamos sobre a ressurreição, porque é um assunto que eu gostaria de trazer aqui essa tarde, falar um pouco a respeito dessa ressurreição e o que ela é para nós e o que ela é para Deus. Em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em 1 Coríntios, que a gente começou a estudar hoje, e nós comentamos do capítulo 12, e em conexão ao 13 e ao 14, e no capítulo 15, ele começa a tratar a respeito dessa ressurreição também. É interessante que em 1 Coríntios, quando ele fala da ressurreição, ele fala: eu volto a pregar o evangelho que vocês já ouviram de novo, porque eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus tal, e ele começa outra vez a pregar o evangelho. Ele começa da obra, passa pela morte, depois ele ressuscitou, foi visto pelos apóstolos, depois por mais de vários irmãos em vida, ainda ficou um tempo aqui, e depois ele subiu aos céus. E ele começa a falar da ressurreição. Porque entre os irmãos em Coríntios, alguns estavam dizendo que não existia ressurreição, o homem não ressuscitava. E ele então começa outra vez a pregar o evangelho e volta na ressurreição. O que nós estamos lendo aqui em Colossenses é Paulo falando aos Colossenses, e ele fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. No contexto aqui, os colossenses estavam com a tendência de serem enganados. Se nós formos um pouquinho antes do capítulo 2, nós vimos que ele está falando sobre eles serem enganados com falsas doutrinas. Homens que vinham trazer doutrinas estranhas para fazer eles tropeçarem e caírem em erros. Através de uma coisa que é, talvez,
a mais perigosa coisa para o cristão, que é ele seguir uma série de regras ou leis que ele coloque como padrão para ser um cristão. Isso começou desde o início da igreja, o homem tentando fazer alguma coisa para melhorar para Deus, para ser melhor, ser aceitável para Deus. E esse perigo que os judaizantes, os judeus da época que se convertiam, queriam trazer outra vez para o cristianismo formas de lei ou de regras de como fazer as coisas para andar de um modo aceitável a Deus. Lei não é só a lei na forma dos 10 mandamentos. Tudo que eu puser como regra de conduta, como um padrão para que os outros sigam, eu estou colocando uma lei. Então, seja ela qual for, eu posso dizer aqui que, olha, quem tiver o cabelo até esse comprimento é uma mulher fiel, se ela for mais curta, eu estou colocando uma lei. Quem dá tantos por cento do que ganha, até tantos por cento ele é espiritual, abaixo disso ele não é, eu estou colocando uma lei. Quem anda de tal jeito ou de tal modo. Então, tudo que eu colocar como modo de procedimento, uma lista de coisas para se fazer, para atingir um certo padrão, eu estou colocando uma lei. E às vezes, nós colocamos como padrão o que nós somos para os outros. E mesmo que o que nós estejamos fazendo seja correto, se eu coloco isso como padrão para os outros seguirem, não deixa de ser uma lei. Eu estou escravizando os irmãos outra vez, colocando eles debaixo de uma lei. E aqui eles estavam com essa tendência de serem escravizados por coisas assim, não faça isso, não faça aquilo. Se nós lermos no capítulo 2, o versículo 18... Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O homem, tendo uma carnal compreensão daquilo que Deus é, ele começou ao seu próprio prazer, seu bel prazer, querer dominar os irmãos através daquilo que ele achava que na sua compreensão carnal era correto. E o que Paulo fala? Eles não estão ligados à cabeça, do qual, 2,19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas suas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E aí então ele traz os irmãos a esse ponto fundamental, que é a ressurreição. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso. E isso é segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, não a doutrina de Deus e preceitos de Deus. O versículo 21 ao 23, se nós pusermos 2 parênteses aqui, fica muito fácil de entender o que Paulo está falando. Vou ler o 21 e 22 e 23. Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É difícil entender o que ele está dizendo aqui, porque o modo como foi colocado aqui dá uma interpretação dúbia, mas prestem atenção, eu vou colocar 2 parênteses, um no versículo 22, que é de as quais coisas, até pelo uso, é um parênteses, ele está explicando. Depois ele fala, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, que está ligado ao versículo 21. Aí abre um outro parênteses, as quais têm, na verdade, aparência de sabedoria e devoção voluntária, que vai até, não são de valor algum. Eu tirando esses 2 parênteses, o que Paulo estava dizendo é isso aqui, Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, para a satisfação da carne? É isso que Paulo está dizendo para eles. Eles vinham com essas
coisas, não toques isso, não faça aquilo, que eram preceitos humanos, que tinha como função única satisfação da própria carne. Nenhum proveito para Deus, não era o que Deus tinha colocado. Ele fala, se vocês já estão mortos com Cristo, por que vocês vão se sujeitar outra vez a esses rudimentos do mundo? Então ele começa, no capítulo que nós começamos a ler agora. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima e não as que estão de baixo. Versículo 2. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. A vontade própria não pode ser negada por nossa própria vontade. Vou ser mais claro. Se eu tiver que rejeitar a minha vontade própria, usando a minha própria vontade, isso nunca vai acontecer. Porque eu vou ter que exercer a minha vontade e a vontade própria. Nunca o homem pode buscar as coisas do alto e as coisas que são da terra ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Se nós estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele, nós buscamos as coisas do alto. Porque as da terra, nós não temos mais nada a ver com elas, nós já morremos para elas. É isso que Paulo está falando. Como é que eles vão outra vez se colocar debaixo de um jugo, de faça isso, não faça aquilo, que são coisas que, com o tempo, se desfazem e são desse mundo, e vocês não são mais desse mundo. Vocês estão ressuscitados com Cristo. Sabe onde está a sua vida? Pergunta a cada cristão aqui, você sabe onde está a sua vida? Está com Cristo em Deus. Está lá no céu. Tem um homem no céu lá, que é o nosso predecessor, ele ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos que dormem, e subiu ao céu, e está lá no céu. Hoje tem um homem no céu, perfeito. Ele, por essa obra, conseguiu a vida, uma nova criação de Deus. O homem, Jesus, agora glorificado à direita de Deus. E nós aqui na terra, quando cremos, ouvimos o evangelho da nossa salvação e cremos nele, nós estamos mortos, o velho homem foi sepultado e agora, em novidade de vida, estamos ressuscitados em Cristo Jesus, não em nós mesmos. A vida que nós temos agora é a vida que Ele tem. A minha vida está em Cristo, a vida dele, a vida de cada um aqui está em Cristo agora. E nós não manifestamos essa vida ainda porque nós não fomos glorificados ainda. Ele está na glória, mas nós não. Então, andando neste mundo, nessa vida que eu tenho, eu não sou aqui para estar aqui para, através da minha própria vontade, querer vencer as coisas desse mundo ou evitar elas. Porque isso é impossível. É impossível que pela minha própria vontade eu negue a minha própria vontade. Elas se conflitam. Nenhum homem na carne pode rejeitar as coisas que são da carne. Mas no espírito pode. Então nós podemos hoje viver a vida como cristãos aqui na terra, buscando as coisas que são do alto. Porque as da terra já passaram. Já morri para elas. Prestem atenção que em Colossenses não está falando de nós assentados com Cristo. Ele aqui está apresentando não a nossa posição no corpo de Cristo, não a nossa bênção nos lugares celestiais em Cristo, assentados em Cristo nos lugares celestiais. Ele está falando da vida individual de cada crente escondida com Cristo em Deus. Hoje, o mundo olha e, se nós todos aqui saíssemos daqui e nos misturássemos na estação rodoviária, e eu perguntasse para alguém pode ir lá e escolher para mim quais são os que são cristãos lá? Como que ia fazer isso? Não dá para fazer. Nós somos diferentes dos outros. Bem que alguns cristãos, algumas seitas gostam de se tornar diferentes, como se vestir, só quem se veste daquele jeito é cristão, quem tem o cabelo daquele jeito. Mas na realidade, nós não manifestamos essa vida abertamente ao mundo. Nós podemos
sim, mostrar para o mundo através do nosso andar, das coisas que fazemos. Mas o que eu digo assim, como pessoas normais, alguém bater o olho e falar, aquele é cristão, aquele não é, aquele é... Ninguém pode fazer isso. Porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E ela não se manifestou ainda. Quando Cristo se manifestar, aí nós seremos manifestados com Ele. Cada um, individualmente, com a sua vida, será manifestado a esse mundo. Quando Ele vier com os seus. Mas hoje, nós não temos essa vida manifestada ao mundo. Mas nós temos ela escondida. E isso é privilégio de cada cristão saber que em Cristo Jesus, você está lá nele, com a sua vida garantida lá, sua posição garantida. Se você tem isso como na sua fé, a certeza dessas coisas, o que nós vamos perder tempo em buscar as coisas que são daqui? Nossas atenções estão viradas agora para onde está a nossa vida. Todo mundo fala, isso a gente vê muito na área de saúde, todo mundo fala, o bem mais precioso é a saúde, né? É a vida, né? Enquanto tiver com saúde, está tudo bem, né? Mas você tem vida? Essa é a pergunta. Essa vida aqui agora, não é o mais importante, não. Essa vida que nós temos agora, ela vai chegar num dia que vai parar. Ninguém é eterno. Todos nós vamos ter que passar por uma morte. Ninguém vai viver eternamente nessa vida aqui. Porém, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E ela está com Ele lá, e a certeza disso é porque Ele está lá. Uma vez eu estava num funeral e a filha do morto, né, do defunto, falou assim, ele faleceu e tal, né? Aí falaram para ela, mas ele está com o Senhor, né? Está no céu, sim. Como você pode ter certeza disso? Apesar de ela ser cristã, ela fez essa pergunta. E a resposta foi, eu tenho certeza que ele está lá, porque ele tinha fé num homem que está nos céus. Jesus está nos céus. Ele está lá. A garantia não é porque ele foi bonzinho aqui, ou porque Cristo Jesus está nos céus. E ele professava que cria, e cria mesmo no Senhor Jesus como seu Salvador, e morreu e está nos céus. Se eu hoje morrer aqui, acontece aí qualquer coisa, tem um infarto, aí caio morto. O próximo segundo da minha morte, eu estou com Cristo, porque eu creio nisso. Qual é a certeza que eu tenho disso? É que ele saiu dos mortos, ressuscitou, teve testemunhas aqui na terra, como Paulo fala em 1 Coríntios, foi visto por um tal, e depois por muitos, e subiu aos céus e agora está nos céus. Se eu tenho essa certeza de que essa vida está lá nele agora, os rudimentos do mundo, as coisas desse mundo, que valor tem para mim? Nenhum. Eu não posso levar nada daqui. Ninguém pode, ninguém consegue levar nada, esse é o fato. Ninguém consegue levar nada daqui. Mas Cristo foi para os céus e levou para lá uma coisa que eu vou ter. A vida eterna. Então, o que significa hoje o cristão viver aqui na terra pensando nas coisas que são do alto e não da terra? Por que então Paulo fala isso para ele? Vamos continuar lendo. Versículo 2 do capítulo 3 fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso é futuro, quando o Senhor vier. Ele se manifestará e nós nos manifestaremos em glória com Ele. Porém, enquanto estamos aqui na terra, o velho homem está aqui. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Dia a dia, como cristão, eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Ontem,
O irmão perguntava sobre as versões da Bíblia, qual seria mais assim, fiel de se ler. Eu falei, eu creio que as duas principais versões que nós temos, que é a atualizada e a corrigida, ambas têm alguns pontos positivos e outros pontos negativos. Isso não é de modo nenhum dizer que a palavra de Deus erra. Isso são traduções que às vezes interpretam alguma coisa ou colocam alguma coisa diferente. Mas eu comentei sobre um versículo que é em 1 João 3,4, que fala, numa versão, na corrigida, fala que o pecado é iniquidade. E noutra, atualizada, fala que o pecado é transgressão da lei. E na realidade, pecado seria muito pouco dizer que pecado é transgressão da lei. Porque se eu definir pecado como uma transgressão da lei, Adão não pecou. Qual lei ele transgrediu? Não tinha lei. Ele não transgrediu nenhuma lei. Então, o pecado é, na realidade, fazer a vontade própria. É fazer a vontade sua e não de Deus. Isso é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado. Então, pecado é você fazer a sua própria vontade. A coisa fica preta desse jeito, né? Porque nós fazemos o dia inteiro aquilo que nós bem pensamos fazer, né? Às vezes nós pensamos assim, não vou ficar perturbando Deus, vou ficar perguntando se eu devo fazer isso ou aquilo. Mas na realidade, nós temos que ter esse exercício de estar buscando fazer a vontade de Deus. Mas aí nós escorregamos, damos de encontro com outro problema. Qual é a vontade de Deus? Uma vez em busca desse assunto, né, fui buscar, encontrei um artigo do Darby que falava assim, como saber a vontade de Deus? Fui correndo lá, né? Deve ter a resposta, né? Não tem a resposta, né? Na realidade, depende de comunhão com Deus. Eu pergunto a cada um de vocês, como saber a vontade dos seus pais? Como é que cada um aqui, tendo sido criado por seu pai, por sua mãe, como é que vocês sabiam qual que era a vontade deles? Vocês sabiam muito bem, não sabiam? Cada um sabia que o pai e a mãe gostavam que fizesse ou que não gostava. Tanto que quando a gente fazia coisa errada, qual era a primeira coisa que a gente tentava fazer? Esconder o que fez. Negar o que fez. Porque a gente sabe muito bem qual é a vontade. E por que de Deus a gente não sabe? A gente sabe sim. É que nós estamos negando que nós sabemos a vontade de Deus. Nós estamos negando que nós não sabemos. Porque ele está aqui, olha, a palavra de Deus. Quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus, só tem um lugar onde ela vai ser manifestada para nós. Não vai ser uma visão, um raio ao céu se abrindo e descendo raios de luz sobre nós e falando, eu quero que você saiba. Não é isso que vai acontecer. Deus hoje nos fala por onde? Pelo Filho. Havendo Deus falado de muitas formas aos antigos, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, por meio do Filho. Então Jesus Cristo vai falar direto comigo? Pela palavra de Deus. Recordam que quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, ele chama os anciãos e fala, olha, eu vou partir, eu vou embora daqui e não vou ver mais vocês. E eu sei que no dia que eu for embora, do meio de vós entrarão homens, do meio de vós surgirão homens que tentarão pegar discípulos após si, e de fora virão lobos vestidos de cordeiro para tentar destruir vocês. O que ele estava dizendo para eles, o futuro de vocês é preto. Porque eu vou embora daqui e o que vai acontecer? Vem gente de fora para atacar vocês e do meio de vocês vai surgir os que vão tentar também dividir vocês. O que fazer? O que Paulo manda eles fazerem? Resista, brigue, lute, divida? Não. Agora entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça. Nós temos hoje Deus e a palavra que nos ensina. Quando eu quero saber a vontade de Deus, eu tenho que estar em comunhão com Deus pela sua palavra e Ele certamente nos mostra a sua vontade. Então hoje nós podemos saber sim a vontade de Deus, e nós sabemos, porque nós temos um ponto crucial e importantíssimo no que diz respeito a saber a vontade de Deus. Quando cremos no Evangelho da nossa salvação,
nós recebemos o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo habitando agora em nós. Uma coisa que nunca acontecia e nunca aconteceu antes da ressurreição e da assunção do Senhor Jesus até os céus. Enquanto não teve um homem perfeito nos céus, na glória, o Espírito Santo não podia descer na terra e habitar no homem. Por quê? O pecado. O pecado impedia a Deus de ter habitação permanente com o homem. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo usando homens, através de Davi, dos profetas. Nós vemos o Espírito Santo agindo em Israel, através de diversas formas que o Espírito Santo agia, mas nunca alguém do Antigo Testamento foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nenhum deles. Isso só aconteceu após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e ele ter chegado aos céus, glorificado agora à direita de Deus, recebeu essa promessa e derramou. E quando aconteceu isso? Dia de Pentecostes. Estavam ali reunidos os discípulos, né, os apóstolos e os discípulos ali, quase 300 pessoas naquele cenáculo, e vem então o Espírito Santo e desce sobre eles. Começa aí uma coisa completamente nova na face da terra, que é o Espírito Santo habitando definitivamente no homem. O Espírito Santo selando cada um que crê. E hoje, cada um que recebe o Evangelho, crê nesse Evangelho da sua salvação, ele é selado, é para sempre. O Espírito Santo não vai nos deixar. Não deixa o crente, nunca. Uma vez que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você está selado com o Espírito Santo. O selo é Deus dizendo, propriedade minha. Ninguém mais toca. É dele. E todo aquele que crê e recebe esse Espírito Santo faz parte agora da igreja. O Espírito Santo, quando for tirado da terra, a igreja que será tirada, subirá para estar então para sempre. Isso é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. E ele, depois de levar os seus daqui no arrebatamento, ele vai voltar com os seus para então manifestar ao mundo essa glória. E aí nós seremos manifestados juntamente com ele. Estaremos reinando com ele, não aqui na terra, mas nos céus. Essas são as promessas para nós que fazemos parte agora dessa nova dispensação que Deus tem com o homem, que é a igreja. E nisso nós temos como certeza, porque Cristo já está lá. No que nós vamos ficar pensando? Quais coisas nesse mundo serão mais importantes? Quais poderiam nos chamar mais atenção do que essa promessa que nós já temos em Cristo? Então, uma vez que estamos aqui, temos todas essas promessas, nós temos que mortificar o velho homem, colocar ele na posição que ele está, morto. Mortificai, pois, todas essas coisas. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Isso não é a lista completa das coisas, né? Você bem sabe disso, né? Porque roubar não está aqui e, na realidade, não é uma coisa a se fazer, né? E versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós somos filhos da obediência agora. Obediência a Deus, obediência à vontade de Deus, não fazendo a sua própria vontade. Agora, versículo 8, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos,
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui ele trata do velho e do novo como se fosse uma vestimenta. A gente vai se despir do velho, mas tem que se revestir do novo. Aqui, segundo a imagem daquele que o criou. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fomos criados, voltando lá em Colossenses, fomos criados, versículo 10, vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O Criador, que das trevas um dia disse, haja luz e houve luz, o Deus que criou todas as coisas, ele resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Hoje nós podemos conhecer a Deus, porque Deus mesmo se revelou a nós através do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que nós temos na glória, lá assentado, é o objeto de nossa preocupação aqui na terra, ou se eu posso dizer assim, preocupação, mas de nossa atenção aqui na terra. Versículo 11, onde não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo para nós hoje. Cristo é tudo. Por que nós temos hoje cristãos preocupados com a vida ou descontentes com alguma situação? Cristo é tudo. Você tem Cristo, você tem tudo. O que falta? O que falta, se faltar alguma coisa, é passageira. Você pode ter até outros que têm o que falta para você agora, mas no futuro pode faltar para ele e você ter. Mas qual a importância de tudo isso? Nenhuma. Perde toda a importância essas coisas terrenas, porque nós temos algo mais sublime. Nós temos algo superior. Nós temos Cristo. Cristo é tudo em todos. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está lá, na glória, nos céus, nós podemos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, viver nesse mundo como se nada disso tivesse qualquer efeito sobre nós. Mas existe algum efeito porque o velho homem está aqui ainda. E se eu tiro os olhos do Senhor para olhar para mim mesmo, introspecção é a pior coisa para um cristão fazer. Ficar olhando para dentro de si, ver se tem alguma coisa boa. Se tivesse, Deus tinha melhorado essa coisa boa. Qual foi a sentença que Deus deu para o velho homem? Melhorar ele? Tornar ele aceitável? Não. Crucificar. Só uma coisa podia resolver o velho homem. Foi o que Deus fez. Sentença de morte. Morte. Condenação. Só que ele condenou não em nós mesmos, mas em seu filho. Ele tomou o nosso lugar, sofreu esse juízo, enfrentou a morte, passou pela morte, mas a morte não pôde reter esse homem. Ele ressuscitou. A importância da ressurreição do Senhor Jesus é tão grande que eu sempre falo isso quando prego o Evangelho. Se eu pregar o Evangelho
e falar que Jesus nasceu na manjedoura, andou aqui no mundo curando, fazendo cego enxergar, surdo ouvir, aleijado andar, curou leproso, fez tudo o que ele fez. Depois foi na cruz, foi pregado naquela cruz, morreu, derramou seu sangue, e parar aí, a obra não está completa. Porque a obra de Cristo não é só morrer na cruz por nós, mas ressuscitar dentre os mortos por nós. E mais, não é só ressuscitar dentre os mortos, é subir aos céus e assentar à direita de Deus onde ele está agora. Essa é a obra completa de Cristo. E nós temos tudo isso por simples fé. Por simples fé. Jesus Cristo, o objeto de nossa adoração, objeto de nossa atenção, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o único nome pelo qual importa que nos estejamos reunidos. Que outra importância pode ter no mundo essas coisas que apresentam? Nenhuma. Então, vamos nos despir do velho, nos revestir do novo, porque nós temos um novo para nos revestir. Ele está lá nos céus e garante para nós tudo isso. Vamos continuar? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, separados os santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se nós tivéssemos mais diligência em prestar atenção nesse versículo e perdoar uns aos outros, assim como nós fomos perdoados, nós só não perdoaríamos se nós não tivéssemos consciência de quanto Deus perdoou na nossa vida. Cada um de nós sabe muito bem o quanto tivemos que ser perdoados, porque cada um conhece a si próprio. E Deus conhece melhor do que nós. Mas cada um aqui tem os seus segredos e as suas coisas e sabe o que fez na vida e o quanto foi terrível para Deus ter que levar esse juízo por causa do meu pecado. O meu eu sei o que eu fiz. E Ele me perdoou incondicionalmente. Por que eu não posso agora aos outros? Só se eu julgar que os meus pecados não eram tão grandes assim. O que não é verdade, porque cada um sabe. Paulo mesmo, quando falou de si próprio, ele falou assim, eu, o principal dos pecadores. O que ele fez? Ele matou? Não. Ele era um judeu irrepreensível. Sabe o que é ser um judeu irrepreensível? Um fariseu irrepreensível. Um fariseu que ninguém pode falar, você errou nisso ou nisso. Ele nunca podia ser feito isso. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele tinha zeloso. E qual foi por que ele se denominava o principal dos pecadores? Qual foi o pecado maior que ele fala que ele fez? Por causa do zelo a Deus, ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele teve que enfrentar, com as cartas na mão para prender cristão, ele teve que ouvir dos céus, Saulo, né? E ele, quem é? É quem você persegue. Aí desmontou, né? Aí não tinha jeito mais. Ele estava vendo que ele era o maior dos pecadores. E cada um de nós pode dizer de si próprio, eu sou o principal dos pecadores. Porque para Deus, individualmente, cada um de nós vai ter pleno conhecimento do que era e de quanto foi perdoado. Nós vamos ter todo esse conhecimento um dia. Mas Ele nos perdoou de todos os pecados, e assim, diz aqui, assim como Ele fez, assim fazei vós também. Versículo 14, sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. E aí, o versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o cristão deve ter a palavra de Cristo habitando ricamente, abundantemente, e não só isso, mas ele deve também ensinar e admoestar uns aos outros. Quando eu fiz um curso de MBA, uma das coisas que foi muito falado e que a tendência hoje no mundo, o mundo está despertando para isso, o mundo dos negócios, é de que nunca nós tivemos tanta informação como hoje. Vocês sabem disso, né? É só entrar na internet, vocês têm toda a informação. Hoje, o cabedal de informações que nós temos, se você pegar um homem como Leonardo da Vinci, por exemplo, para ele ler todos os livros que tinham que ser lido para ele chegar no que ele era, ele fazia isso em questão de 1 ano. Hoje, para nós lermos todas as informações que estão à nossa disposição, nós levaríamos mais de 100 mil anos para ler tudo, porque não dá para ler. Porém, toda essa informação, se ela não for transformada em conhecimento e passada para outro ser humano, ela morre. Eu posso ter todo o conhecimento, Paulo podia ter todo o conhecimento dele, se ele não tivesse passado esse conhecimento, que valor teria? Teria morrido com ele. Assim, ensinar um ao outro como cristão é uma coisa que nós já sabemos há muito tempo. Agora o mundo está percebendo que tem que compartilhar o que você sabe. Não adianta nada eu ser extremamente fluente nas coisas, sabe? Conhecer de cabo a rabo a Bíblia, se eu não compartilho isso com ninguém. Então, quando o Senhor nos une para estarmos aqui como Assembleia reunida, Ele pode, pelo Espírito Santo, usar a cada um conforme Ele quer. E nós podemos ensinar uns aos outros assim, nos admoestando, ensinando uns aos outros, visando o quê? A glória de quem está ensinando? De modo nenhum. Porque quanto mais nós pensamos que sabemos, menos nós sabemos. Essa é a verdade. E o fundamental é que quando eu trago que seja 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o Senhor faz multiplicar. Então, quando nós chegamos aqui para reunir, às vezes pode parecer que é pouco o que está sendo falado, mas o Senhor sabe atingir os corações de cada um através daquilo que está sendo ensinado. E assim, nós nunca devemos nos sentir ofendidos quando alguém vem nos admoestar a respeito de alguma coisa, nos ensinar. A gente tem essa tendência de falar assim, o que ele pensa que ele é para vir me ensinar? Olha só, começou ontem, eu já tenho 40 anos que eu estou no caminho e tal, mas não é. Às vezes, a gente vê isso por experiência agora, com esse volume de despertar que está havendo a respeito da verdade, as pessoas vêm visitar e ouvem algumas reuniões gravadas, né? E falam, nossa, tal, eles ficam... Mas eu garanto para vocês, nós estamos mais animados com o estímulo que vocês dão para nós do que nós podemos dar para vocês. Porque nós podemos ver a mão de Deus cuidando e trazendo pessoas. Nós podemos ver aquele frescor que uma vez nós tivemos e que o passar do tempo vai esmaecendo, né? Nós podemos ver hoje que o Senhor ainda continua agindo. E é um ânimo, cada vez que a gente pode ensinar alguma coisa, é um ânimo ver que Deus ainda continua ensinando. Aquilo que um dia eu aprendi, eu posso estar ensinando agora, e vocês um dia podem estar ensinando outros. E assim, até que o Senhor venha, ensinando e demonstrando uns aos outros, com vista ao crescimento e ao conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivéssemos sempre isso em mente, de que tudo que nós fazemos seja para a honra e glória do seu nome, como diz aqui, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai. Assim, não há nenhum sentimento de superioridade quando se ensina, ao contrário. Cada vez que a gente levanta para falar alguma coisa, a gente sente o quanto falta, o quanto a gente é insuficiente
e não é talvez a melhor pessoa para estar falando, porque muitos dons que deviam estar sendo exercidos estão espalhados nas diversas seitas e denominações que tem, porque existem cristãos verdadeiros que estão espalhados por aí na ignorância, vivendo. Mas a suficiência do Espírito Santo em nos ensinar através de irmãos e falar e admoestar, isso é muito importante. Então, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos na pessoa de nosso Senhor Jesus, sabendo que nos despojamos do velho homem, nos revestimos do novo, que estamos mortos para essas coisas e agora buscamos o que é dos céus, porque Cristo está nos céus, e enquanto aqui na terra vamos crescer no conhecimento através da palavra, habitando ricamente em nós, e que possamos estar ensinando uns aos outros. E um irmão uma vez falou, e é verdade, vocês devem pregar o evangelho o tempo todo, e se preciso, até falar alguma coisa. Porque o evangelho é pregado não pela quantidade de palavras que falamos, pela sabedoria do que falamos, mas como andamos. O mundo vê. Eles não veem a nossa vida que está escondida em Cristo, mas eles veem o nosso andar e falam, tem coisa ali, tem coisa diferente. E eles perguntam um dia a razão, escuta, no que você crê? E aí é uma porta aberta para você falar do evangelho. Nós pregamos o evangelho mais com os nossos atos do que com as nossas palavras. Muito mais. Então o nosso andar deve ser um andar de alguém que está olhando para as coisas que são dos céus e não da terra. Porque essas coisas da terra são passageiras e vão acabar um dia. Mas Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está lá, nos céus, e virá nos buscar. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças?